Vamos então ao 15º episódio da série Vamos Ler Kanji. Lembrando que aqui a gente pratica a leitura de palavras em kanji dentro de sentenças. Então, vamos começar. Primeira frase que a gente tem, hairu na, que significa não entre. Hairu na é do verbo hairu, que significa entrar. Quando a gente tem um verbo na forma de dicionário e adiciona um na, como hairu na, ele passa a ideia de imperativo negativo, porém ele é um pouco informal, pode até soar rude. Por isso é importante a gente não sair usando. Mas a gente pode entender aqui que hairu na significa não entre. Próxima frase, ningen to doubutsu, pessoas e animais. Ningen significa pessoas, seres humanos, e doubutsu significa animais. Ningen to doubutsu são pessoas e animais. Próxima frase, shio shoushou irete kudasai. Coloque um pouquinho de sal. Shio significa sal, shoushou significa um pouquinho, e irete kudasai a gente tem aqui o verbo irete, que significa coloque. Está na estrutura te kudasai, que passa uma ideia de pedido um pouco mais formal, um pouco mais polido. Então, irete kudasai, coloque o quê? Shio, sal, shoushou, um pouquinho. Próxima frase, jikan wa mou kimemashita ka? Já decidiu o horário? Jikan significa horário, período de tempo. Kimemashita significa decidiu, está no passado. Vem do verbo kimeru, que significa decidir. Mo passa a ideia de já. Então, jikan wa, falando sobre o horário. Mo já kimemashita ka? Já decidiu? Esse é o sentido da frase. Próxima. Ore wa nihonjin janai. Eu não sou japonês. Ore é uma forma bem informal de expressar a ideia de eu em japonês. Nihonjin significa pessoa japonesa, né? Japonês. Então, falando sobre eu, Nihonjin janai, não sou japonês. Janai passa a ideia de que não é. E a última frase, Eigo no testo wa attoyuma ni dekita. Terminei a prova de inglês em um instante. Eigo significa inglês. Attoyuma ni, attoyuma é uma expressão que indica algo que foi feito em um instante. Literalmente, é bem interessante como essa expressão passa a ideia de no tempo de dizer a. Porque a gente tem aqui que a prova de inglês foi terminada em um instante, aparece a expressão attoyuma, que é o tempo de dizer a. Eigo no testo é a prova de inglês, attoyuma, em um instante, dekita, consegui. Ou seja, eu consegui a prova de inglês em um instante, ou terminei a prova de inglês em um instante, para expressar em português. Então essas foram as frases de hoje. Lembrando que você também pode acessar essas frases no artigo do blog, que vai aparecer como recomendado e também está na descrição do vídeo. E inscreva-se se você não for inscrito. Estamos chegando aqui ao episódio 15 dessa série, que vai ter 20 vídeos, e eu vejo vocês nos próximos. Tchau!